Vamos que vamos, galera. Vamos para mais um podcast do esporte. Hoje o podcast de ressaca, né? Ressaca, muita festa. Aliás, que festa que fez a torcida do Flamengo, né? Direita trio elétrico, Gabigol regendo a festa, provocações, recado até pro Tite, hein? A torcida do Flamengo mandou recado até pro Tite, enfim. Não vou entrar nesse assunto, eu acho que, cara, eu sempre falei aqui, cara, eu acho que esse jeito do Gabigol é uma das coisas que dizem que é uma das coisas que fizeram com que ele não fosse convocado pelo Tite, né? O Tite não gosta muito desse perfil do Gabigol. Mas é uma das coisas que são midiáticas, né, para o torcedor brasileiro em especial. E chama muita mídia, chama muita atenção. Eu particularmente gosto de jogador assim. Gosto de jogador que fala o que pensa. Eu só não acho que tem o direito de ofender, né? Mas na brincadeira, na tiração de sarro, como ele tirou sarro também, é normal. Eu acho que tudo isso faz parte da brincadeira, tudo isso é saudável, tudo isso aumenta a rivalidade, chama atenção, chama público, chama mídia, chama patrocinador. Então, cara, é um cara midiático, gosto muito, segue no Flamengo. E eu acho que o Gabi tem que focar exatamente no Flamengo, né? Porque ali ele é ídolo, ele se consagrou, os feitos são absurdos, com direito a gols em finais de Libertadores. Então, cara, é um cara que eu acho que tem que focar no seu trabalho. A seleção vai mudar de comando técnico, então talvez possa até ter, se ele seguir nessa linha de focar no trabalho dele, talvez ele receba até uma chance. Sim, de repente, se o Dorival, por exemplo, Dorival Júnior, ele vá para a seleção, o Gabigol certamente vai ser convocado algumas vezes, né? Muito provavelmente. Então, eu acho que segue a vida dele, segue fazendo o trabalho dele, segue sendo midiático, polêmico, porque isso, cara, isso de vez em quando, né? Vamos combinar. Faz falta pro futebol. Faz falta o futebol. Enfim, vamos falar falar de algumas coisas hoje, né? Falar de algumas coisas que eu não queria me estender demais ontem, mas a gente vai tentar falar um pouquinho dos clubes, como é que vai ser esse fim de ano, reforços, o balanço, né, de algumas equipes. Começar pelo próprio Palmeiras, né? O Palmeiras que vai perder o Gustavo Scarpa e fica aquela dúvida, né? Quem ocupará esse vácuo deixado pelo Gustavo Scarpa? Porque nessa temporada, com a lesão do Veiga, o Scarpa se tornou cada vez mais protagonista e chega ao final da temporada como o principal jogador do Palmeiras, craque do campeonato, né? Então, assim, quem que vai ocupar esse vácuo deixado, né? Só o Veiga é capaz de deixar? Eu acho que não. Eu acho que o Gustavo Scarpa, para a criação, ele tem uma qualidade técnica um pouco maior. Óbvio que o Veiga é um grande jogador e se ele entrar em forma e recuperar a confiança, ele vai ser um cara fundamental para 2023. Mas só apenas o Veiga não é o bastante, né? Quem é o cara que vai ocupar esse vácuo que vai ser deixado, né? Que, querendo ou não, é um vácuo. É uma perda muito grande e, e fica essa dúvida, né? O Atuesta vai ser o cara que vai ocupar espaço? O Atuesta até hoje é um cara que ele costuma ser reserva imediato, né? Costuma não, ele é o reserva imediato, mas ele nunca vingou, né? Ele nunca caiu nas graças do torcedor, nunca fez uma grande atuação. Eu acho que ele teve uma ou duas partidas de uma atuação mediana, uma ou duas. Fora isso, atuações sempre muito ruins. Eu já falei aqui mais de uma vez, o torcedor palmeirense vai ficar maluco, mas eu tenho a sensação de que o Atuesta ainda vai vingar com o Abel Ferreira, tá? Pode ser 2023? Não sei, espero que sim. Espero que sim, porque faz bem, né? Faz bem. Mostra que a postura de mercado do Palmeiras não é uma postura, não é uma contratações imediatistas, são contratações a longo prazo, né? Mostraria isso, né? Se de fato vingasse o tal da Tuessa. Pode ser alguém da base, o Palmeiras vai no mercado. Eu imagino que o Palmeiras tem que pelo menos cogitar alguma coisa no mercado, né? Um atleta pronto, não um atleta, não uma aposta, porque o Atuesta foi uma aposta, né? O Palmeiras tem que ir atrás de alguém pronto para ocupar essa lacuna, esse espaço deixado pelo Gustavo Scarpa, que vai para a Premier League, vai para o futebol inglês. Mais um nome, né, que possivelmente não,
que pode sair nesse final de ano é o Danilo. Danilo, volante fundamental no esquema tático do Palmeiras. Se vislumbrou um pouco com a convocação para a seleção, isso palavras do próprio Abel Ferreira, que disse que a convocação fez mal ao Danilo. E após essa convocação, sim, a gente não tem como discordar do Abel Ferreira. O Danilo nunca fez uma grande atuação. Ele é fundamental no meio-campo, como o próprio Abel Ferreira ressalta, ele destaca. Ele é um pilar fundamental no meio-campo, mas ele nunca repetiu grandes atuações. Ele se tornou um jogador cada vez mais faltoso, né? E assim, não são faltinhas que é para parar jogadas, são faltas para cartão amarelo e cartão vermelho. Ele veio a se tornar, após a convocação para a seleção, um cara de alto risco para se ter no meio de campo do Palmeiras. E ele é um cara que era difícil, né? Você imaginar que o Danilo pudesse ser expulso numa partida. Ele chegava junto, muita presença, mas sempre com muita responsabilidade, né? Ele foi se tornando um pouco irresponsável, sei que a gente pode dizer assim. A presidente do Palmeiras tinha garantido que ele não sairia na janela de meio de ano, não saiu de fato, mas essa saída pode acontecer no final do ano, né? Eventualmente pode acontecer. Eu acho que ele perdeu um pouco sim, a imagem dele no mercado talvez tenha decaído um pouquinho, mas por ser um jogador muito jovem, eu acho que ele deve ser um dos nomes que podem sair do Palmeiras no final da temporada, né? Dudu, fator Dudu, renovação de contrato, Dudu até falou depois, né? Que gerou até um certo mal-estar, porque o Dudu disse que estava querendo renovar, da parte dele tá tudo certo, e disse que só faltava a presidente do Palmeiras assinar, o staff do Dudu disse isso, né? E depois, agora, notícias mais recentes, a gestão do Palmeiras diz que já tá tudo certo, depende do Dudu. Então, assim, é um lá pra cá, enfim, é um ídolo, foi um cara fundamental, segue sendo fundamental. Eu acho que o Palmeiras tem que renovar com o Dudu. A grande preocupação, obviamente, dessa nova gestão do Palmeiras é a idade, né? A idade, é o tempo de contrato. O Dudu disse que abriu mão de muita coisa não, mas concordou com os termos do Palmeiras. Eu espero que ele fique, que ele permaneça e que ele siga fazendo essa carreira sensacional no Palmeiras e continuando, né, a construir, que ainda não acabou, o ciclo dele ainda não acabou. Continue a construir essa idolatria que ele vem construindo ao longo de muitos anos, né? As grandes contratações da temporada, Abel Ferreira, renovou com o Abel Ferreira e conseguir o primeiro contrato profissional do Endrick. Acho que o Palmeiras atingiu. E na época eu até tinha dito isso, o Palmeiras está indo atrás tá ainda no mercado atrás de um tal do centroavante, e eu acho que as duas grandes contratações da presidente do Palmeiras seriam a renovação do Abel Ferreira, que era enigmático em alguns momentos, né, se ia ficar ou não. A renovação aconteceu, e o Endrick também, o primeiro contrato profissional. Hoje ele já atua pelo profissional do Palmeiras e é um dos caras de destaque no profissional do Palmeiras. Deve ser o cara que vai solucionar o problema do ataque. O Palmeiras não tem problema mais, né? Porque o Rony solucionou boa parte desse problema. Mas faz falta um cara com esse perfil, um cara centroavante nato, né? E o Endrick é esse cara. Então ele deve ter uma participação ainda maior na temporada do ano que vem e deve ser um grande reforço. Eu não imagino que o Palmeiras seja uma equipe agressiva no mercado, né? Imagino que não. Acho que o Palmeiras deve ser mais comedido, como sempre vem sendo. Óbvio que fez contratações importantes. Esse Lopes que veio, centroavante, ele veio a peso de ouro, né? Foi um cara caro, querendo ou não, 10 milhões de dólares, alguma coisa assim. Veio caro, não rendeu, né? Não entregou aquilo que se esperava. Mas é um cara que é jovem, com potencial de evolução. Enfim, assim, eu acho que tem muito ainda para apresentar, tem muito a entregar. Talvez com uma pré-temporada ele consiga render um pouco mais. Mas é que o grande fato é que o fator Endrick tira espaço para muita gente, né? Inclusive, talvez um dos primeiros contratados aí do centroavantes, o Rafael Navarro, né, que chegou a fazer vários gols na Libertadores na fase de grupos. Esse cara perdeu muito espaço, né? E assim, eu não me surpreenderia se ele fosse emprestado
para a próxima temporada, porque por falta de opção, por falta de espaço, né? Ele deva buscar outra coisa, deva buscar o Palmeiras, né? Não só ele, mas o próprio Palmeiras, né? Vai lá, vai ganhar rodagem, vai ganhar experiência. É uma coisa que aconteceu com o Rafael Veiga. Foi emprestado, ganhou rodagem, ganhou experiência, voltou ao Palmeiras mais maduro. Então, imagino que alguns jogadores, em especial o Rafael Navarro, isso deve acontecer. E imagino que o Palmeiras, repito, falei, vou repetir, imagino um Palmeiras mais uma vez comedido no mercado. Só que uma das coisas assim, eu acho a postura, o perfil de contratações do Palmeiras interessante. Eu acho que é uma opção diferente daquilo que o Galo veio apresentando nos últimos anos e o que o Flamengo sempre faz. Né? Porque a receita do Flamengo, que são os dois clubes mais poderosos do Brasil, né? Mais ricos, com menos dívidas, mais estruturados e são, não tem como negar que são as equipes que têm mais poder de mercado. Só que o poder de mercado do Flamengo é muito maior e o Flamengo vai em busca de contratações de mais peso, né? Traz nomes para solucionar um problema. O Flamengo não traz um nome para ser uma promessa, para ver se vai vingar ou não. Não, o Flamengo vai atrás de uma solução de curto prazo, de curto e longo prazo. Vai chegar para resolver um problema agora e vai seguir resolvendo o problema do Flamengo. Então, perfis diferentes. Eu acho que o do Palmeiras tem o seu valor também e tem um técnico que já falou sobre isso, né, de que gosta de ter no seu elenco jogadores com certo perfil e gosta dessa postura do Palmeiras de não ser agressiva no mercado, gosta muito do diretor de futebol, ele sempre faz questão de elogia a presidente do Palmeiras, então deve ser um Palmeiras comedido. Eu respeito isso, eu gosto dessa postura, mas eu acho que o Palmeiras tem que ir sim para o mercado trazer alguém para a posição do Gustavo Scarpa. Eu acho que aí o Palmeiras não tem muito como arriscar. Óbvio que o Abel é um cara que ele tem o elenco na mão e ele encontra soluções. Se o Palmeiras não trazer, o Abel Ferreira ele vai encontrar alguma opção. Que seja na base, que seja improvisar um jogador, ele vai encontrar uma solução. Ele já falou sobre isso e ele até acho que foi na última coletiva, não sei se foi na última ou na penúltima coletiva dele, que foi o jogo de levantar a taça. Alguém perguntou para ele o quanto pesa, né, o perfil do atleta na contratação. Ele disse que isso é fundamental. O perfil do atleta, perfil pessoal, como o atleta ele é como pessoa e não como profissional. O Abel Ferreira disse que isso é fundamental. Então talvez ele próprio chegue à conclusão, em virtude das opções de mercado, que não vale a pena ter um cara formado, já um cara para chegar para resolver um problema, talvez não vale a pena e ele talvez prefira buscar ele mesmo soluções caseiras internas no Palmeiras para solucionar esse problema da saída do Gustavo Scarpa, né? Então, em relação ao Palmeiras, eu acho que tá de bom tamanho, né? Teve um ano bastante interessante, disputa de Mundial, né? Ficou com o vice do Mundial, ganhou a Recopa Sul-Americana, ganhou o Campeonato Paulista, foi eliminado do São Paulo, pelo São Paulo na Copa do Brasil, um jogo bastante polêmico, um erro admitido pela própria CBF, tá? Um erro que a CBF admitiu que houve erro no protocolo do VAR, eliminado pelo Atlético Paranaense na semifinal da Libertadores. O Abel Ferreira ele fala assim: todo mundo viu como é que foi a eliminação pro Atlético Paranaense, mas, cara, eu acho que foi, assim, eu não concordo com o Abel. O Palmeiras foi eliminado de forma justa, merecia ter sido eliminado pelo Galo, na minha opinião, porque você ter 2 jogadores expulsos, você tá flertando com o azar, você tá flertando com a eliminação. Uma equipe que se não digo que se gaba, mas uma equipe que tem um slogan de ter a cabeça fria e o coração quente, não pode ter 2 jogadores expulsos numa quartas de final de Libertadores e depois mais uma vez ter um jogador expulso numa semifinal de Libertadores. Eu acho que o Palmeiras saiu porque faltou cabeça fria e houve um excesso de coração quente. Então, a bola pune, uma hora pune, a bola pune, você abusa, a bola pune. Eu acho que o Palmeiras foi longe na Libertadores, mais uma grande temporada. Se a gente, esportivamente, óbvio que pro torcedor ele olha a eliminação, mas esportivamente foi bom e finaliza a temporada com o título do Campeonato Brasileiro. Então é mais uma temporada com títulos,
é um grande trabalho que vem sendo feito com o Abel Ferreira e deve seguir 2023 como um dos grandes favoritos a disputar todas as competições, se vai ganhar ou não. Isso é o que a gente sempre fala. Aí o tempo vai dizer. É muito meio óbvio falar isso, mas a gente só faz projeção com base na sequência do trabalho. Vai ser um trabalho, imagino eu, o mais longevo da Série A. Então deve ser, até pelo trabalho longevo, pelo que a gente sempre fala, pela força do elenco. O cara ter o elenco na mão, tem poder de mercado. Deve ser, junto com o Flamengo, deve ser as duas equipes com o maior favoritismo em disputar todas as competições, né? Agora, se vai acontecer ou não, aí é outros 500, né? Aí é outros 500. Aí a gente tem. Mas se o Abel seguir até o final da temporada, né? Fechar 2023 como treinador, eu imagino que, independentemente de vir título ou não, de vir título ou não, acho que o Palmeiras vai seguir sendo uma pedra no sapato de qualquer equipe do Campeonato Brasileiro. E Campeonato Brasileiro não só do Brasileiro, mas do Copa do Brasil e da Libertadores. O Palmeiras vai ser um adversário muito difícil de ser batido, justamente, né, por ter uma comissão técnica mais longeva e que evoluiu. O fator futebol jogado, o Palmeiras evoluiu muito da temporada passada para essa, e a perspectiva é que na próxima temporada, mesmo sem o Scarpa, essa evolução a gente continue vendo ao longo do tempo, né? E ainda sem disputar o Mundial, por exemplo, tem mais tempo de fazer pré-temporada. O Palmeiras não vai ter aquela coisa que muita gente, e aqui eu também falei aqui no podcast, que começou a temporada mais cedo, atingiu um desgaste mais cedo. O Palmeiras vai estar na mesma balada que todo mundo, tá? Falei de Palmeiras, quero falar do Flamengo também. Depois eu vou falando um por um. Não vai seguir a tabela do campeonato. Deixa eu falar de Flamengo, né? Comecei falando de Flamengo, da festa que fez o Flamengo, junto com o Palmeiras, deve ser no ano que vem. Deve ser não, certamente será, né, com o Palmeiras. Pelo menos no início da temporada, a gente vai falar. Favoritos, Palmeiras e Flamengo. Flamengo, apesar de ter aberto mão do Campeonato Brasileiro, ficou ali no G6, tranquilamente, isso é discutível, se faltou um pouco mais. Poderia estar numa situação melhor de tabela, isso é uma premiação, assim, nesse topo de tabela, a distância, uma posição para outra, é uma questão de praticamente 2 milhões de reais. 2 milhões de reais, assim, o Flamengo é um time muito rico e ganhou muita grana, tem muita receita essa temporada, mas dá para rasgar dinheiro, dá para abrir mão de 2, 4 milhões, 6 milhões? Eu acho que não, né? Até porque é um time que vai para o mercado de forma agressiva e deve vir um grande reforço para a temporada de 2023. Gerson deve ser um dos nomes que vão compor o elenco rubro-negro em 2023. Grande nome. Se o Flamengo trouxer o Gerson, a especulação é muito alta. O ruído é muito grande, a negociação parece estar caminhando por caminhos bastante positivos. Eu acho que deve acontecer. Eu acho que essa contratação, o Gerson deve fechar com o Flamengo. Se de fato for concretizada, cara, o Flamengo vira um time galáctico, né? Eu acho que hoje o Flamengo já é um time galáctico, mas a chegada do Gerson tornaria esse time ainda, cara, é impressionante a força do elenco do Flamengo. Os nomes, né? Nomes. Como é que vai voltar o Gerson? Eu acho que ele não vai voltar com o mesmo nível que ele apresentou em 2019, mas certamente vai apresentar um grande nível. Ele vai ser um cara que vai desequilibrar muito. Se ele conseguir, não digo nem repetir, mas chegar perto do que ele fez em 2019, ele deve ser um dos caras que vão carregar o meio de campo do Flamengo. Muito provavelmente. Então, um grande nome que pode estar chegando. Goleiro Rossi, né? Ex-Boca. O Rossi eu acho que já está fechado, né? Já está praticamente fechado. Ele segue no Boca Juniors porque ele ainda tem que esperar o contrato dele acabar no meio do ano que vem. Mas esse é um nome praticamente fechado também. Seria interessante se o Flamengo conseguisse agilizar, né? Porque o Flamengo não tem goleiro reserva. Tem o Santos. Os goleiros reservas eram Diego Alves e Hugo Souza. Nenhum dos dois, cara, infelizmente,
infelizmente, e assim, não é legal, pô, a gente fica triste pelo jogador, ainda mais pro Hugo, que é um cara muito jovem. Infelizmente não vingaram, né? Infelizmente não, essa temporada em especial. Então, o Flamengo precisa de um grande goleiro reserva para disputar a posição com o Santos. E o Rossi deve ser um desses caras, muito provavelmente, né? Eu acho que já está praticamente apalavrado, mas ele ainda tem que seguir contrato com o Boca. Eu acho que assim, cabe ao Flamengo oferecer uma graninha, né? Eu não sei se o Flamengo vai querer, pô, ele vai ficar livre no meio do ano, mas eu acho que cabe até para fazer pré-temporada com a equipe, se ambientar com o país, com o clube. Eu acho que seria interessante. O Flamengo oferecer, ó, vai ficar livre mesmo no ano que vem, ó, tô dando uma graninha aqui. Dá para agilizar? Eu acho que, dependendo, se for uma quantia, né, bacana, acho que o Boca abre mão e assim, né, não pesaria tanto no bolso do Flamengo, né? Vamos ser bem sinceros. Diego Alves, Diego Ribas, dois nomes que fizeram história no Flamengo, mas que hoje, já longe do seu melhor momento na equipe rubro-negra, se despediram do clube, não não vão permanecer. O Diego, inclusive, até falou que não deve mais jogar, se continuar seguindo carreira, né? É que às vezes o cara pode desistir e falar, pô, mano, vou parar, tá ligado? Não vai seguir, não vai seguir carreira no Brasil, pelo menos. Se ele continuar com a carreira dele, ele não vai seguir carreira no Brasil, já tinha dito isso, né? Deixa uma história bacana, um dos pivôs, talvez não digo que foi um dos pivôs, não vou cravar que foi pivô, obviamente, né? Mas foi um dos nomes mais falados da tal da panelinha daquela crise Paulo Souza. Foi um dos nomes mais falados, foi o Diego Ribas. E Diego Ribas e o Diego Alves, né? Eu, Diego Alves. Então, importante, eu acho que no aspecto renovação, e se de fato houve essa panelinha, é fundamental. Eu acho que uma equipe não pode ficar refém de líderes de elenco que, não gostei do técnico, o cara vai fazer bico, vai forçar a saída do cara. A equipe tem que ser profissional. Né? De novo, não estou dizendo que tem panela ou que não tem, mas se houve, acho que o ciclo acaba em boa hora. O Flamengo precisa se tornar cada vez mais profissional. Tem grandes jogadores, vai seguir sendo favorito, vai, mas tem que o profissionalismo tem que imperar, porque tem cada vez mais equipes se tornando SAF, subindo, chegando na Série A e apesar de levar muito tempo para chegar no nível do Flamengo e do Palmeiras, o nível de estrutura que tem as duas equipes, por ser empresa, e aí também depende muito do perfil da empresa, né? Vocês vão querer ser agressivos, vocês vão querer de fato chegar nessas duas equipes, né? Os caras vão ser agressivos, eles vão chegar, porque pô, vai ser gerido de forma profissional. Então não tem espaço para amadorismo, tem cada vez menos espaço para amadorismo, tá? Questão fator Rodinei. Será que fica? Será que não fica? Alguns jogadores, ele pelo final de temporada que ele fez, ele foi ficando querido pela torcida e alguns jogadores, inclusive o próprio Gabigol que eu já citei aqui, entoaram cânticos de fica Rodinei. Eu não sei se a diretoria vai renovar com o Rodinei, vai tentar mantê-lo. Eu acho que se tentasse mantê-lo seria, como diria Mauro César Pereira, uma postura populista. E uma postura populista, ela tem um nível de amadorismo muito alto, né? Tem um nível de amadorismo muito alto, porque assim, é um cara que a gente viu o melhor momento e o bom momento. Então a gente sabe que o mau momento é muito ruim, deixa muito a desejar. E vários problemas defensivos que ocorreram com o Flamengo, mesmo nos bons momentos do Rodinei, foram justamente o Rodinei sendo o elo fraco, né? Desses problemas defensivos. Então, cara, assim, se você for analisar friamente, tecnicamente, é um cara que. E até a diretoria já tinha definido pela saída dele. Então acho que tem que seguir com profissionalismo, mas enfim, pode tomar uma medida populista. Fez realmente um grande final de temporada, mas eu acho que um clube, a sua gestão, ela não pode se basear em medidas populistas, em cânticos da torcida. Óbvio que muito acaba interferindo, acaba impactando nas decisões, mas eu acho que tem que ter um certo profissionalismo, tem que ter
É o que eu falei, tem cada vez menos espaço para o amadorismo. Cada vez menos. Porque estão chegando clubes e empresas e esses clubes vão começar a pleitear o seu lugar ao sol, né? E para você se manter na crista da onda, como estão Flamengo e Palmeiras hoje, você tem que ter cada vez menos amadorismo e cada vez mais profissionalismo. E eu espero que a gestão rubro-negra siga com essa saúde financeira, mas se tornando cada vez mais profissional, tá? É isso. Acho que eu falei bastante de Palmeiras, falei bastante de Flamengo. Sobre a temporada do Flamengo, né? Fiz o balanço do Palmeiras. Uma grande temporada. Começou muito ruim com a contratação do Paulo Souza, derrota na final do Campeonato Paulista pro Fluminense, e aí muito ruído, muito chiado, muita boataria em relação ao clima ruim do Paulo Souza com os jogadores. Isso atingiu o auge, né? A crise atingiu seu auge. Paulo Souza foi demitido. Chegou o Dorival Júnior e o Flamengo, com o Dorival Júnior, foi se ajeitando. O Dorival, com seu perfil conciliador, foi colocando ordem na casa, foi avançando em todas as competições. No Brasileirão chegou, em dado momento, a ser uma das equipes que a gente olhava e falava: cara, o Flamengo vai chegar, o Flamengo vai brigar com o Palmeiras. Até que uma hora o Flamengo simplesmente abriu mão e eu acho que foi uma decisão acertada. Agora sim, né? Agora é uma decisão acertada porque ganhou dois grandes títulos e fecha a temporada com chave de ouro. Copa do Brasil e Libertadores, a cereja do bolo, né? A joia da coroa, a Libertadores. O Flamengo vai disputar o Mundial de Clubes e até tem a brincadeira aí já, né? Real Madrid, né? Enfim, tomar um certo cuidado, né? Porque os caras, se tiver enjoado, é perigoso, é perigoso. Enfim, eu acho que o Flamengo, quando chegar mais perto do Mundial a gente vai falar, mas eu acho que o Flamengo, cara, dá pra competir, viu? Dá pra competir. Assim como competiu com o Liverpool em 2019, acho que dá pra competir. Acho que o Real Madrid leva, né? Se jogar sério. Mas dá pra competir. Eu acho que dá pra competir legal, hein? Tem jogadores experientes, com muita qualidade. Acho que dá pra dar uma canseira, hein? Dá pra dar um suador, dá pra deixar aquela pulga de preocupação na equipe do Real Madrid. Então é isso, gente. Falei de talvez as duas principais equipes da próxima temporada. Vou seguir gravando, fazendo esse balanço aí até o início da Copa do Mundo. Queria falar amanhã, se eu tinha conseguir um tempinho, falar de Vojvoda, né? Porque o Vojvoda ainda não definiu o seu futuro no Fortaleza, né? Se vai renovar com o Fortaleza ou não. Dizem que o Corinthians já está sondando o treinador e ele é paixão nacional no Vasco da Gama, né? Ele já com o Vasco da Gama, com a saída do Zé Ricardo, o Vasco da Gama já deu uma sondada, né? Parece que sondou o Fortaleza, mas até então com o contrato é complicado você tirar o treinador, né? Pagar a multa rescisória, ainda mais a situação que estava o Vasco. Com a saída do Maurício de Souza, me parece que sondou de novo e agora com o aporte financeiro da 777, ao que consta, o Vasco da Gama tá indo com tudo, hein? Para contratar o Juan Pablo Vojvoda e o maior apelo, o maior argumento, porque assim, se a gente pensar em Corinthians, falei ontem, né? Vitor Pereira não fica. Corinthians, grande clube, vai jogar Libertadores, tem grandes jogadores, perspectiva de trazer ainda mais. Agora, eu sincero honestamente, assim, e o torcedor corintiano me perdoe, não fique bravo comigo. Eu acho que o Vojvoda não é treinador pro Corinthians, não ainda. Não ainda, tá? Assim, é diferente você treinar o Fortaleza e você pular de repente para um Corinthians. O Rogério Ceni sentiu isso. Ele treinou o São Paulo, tudo bem, mas aí ele foi pro Fortaleza, foi pro Cruzeiro e depois ele voltou pro Fortaleza e foi pro Flamengo. Ele sentiu a diferença, né? De uma equipe com uma estrutura que tinha o Fortaleza com a estrutura e a torcida que tem o Flamengo. Ele sentiu o impacto disso, né?
E o Vojvoda ele certamente deve sentir. A pressão é muito maior. Porque no Fortaleza, querendo ou não, a pressão é menor. Assim, se o Corinthians, por exemplo, se o Vojvoda com o Corinthians vivesse o que o Fortaleza viveu o primeiro turno, ele certamente seria demitido no Corinthians. E no Fortaleza, não. O presidente Marcelo Paes manteve, sempre teve a confiança da gestão do Fortaleza e fez um grande segundo turno, chegando até a Libertadores, fez o primeiro turno praticamente inteiro na lanterna e chega agora na pré-Libertadores. Você vai falar o quê? É um grande treinador, mas ele vai ter respaldo, ele vai ter sequência. Então, assim, eu acho que, e de novo, o torcedor corintiano que me desculpe e quem é fã do Vojvoda acha que tem que ir para um grande clube como o Corinthians, também me perdoe. Eu acho que ele tem que ir sim para um grande clube de massa, mas ainda não é o momento. Ainda não é o momento. Eu acho que ele ir pro. Ah, mas o Vasco da Gama é um torcedor de massa. Sim, mas o Vasco da Gama está em reconstrução, né? O Vasco da Gama agora é um novo Vasco da Gama, né? É o que eu falo. Quando o clube é vendido, a história acabou. É um novo clube. Que o torcedor vai ficar. Vai lembrar das glórias do passado. Não, o Vasco da Gama de 2022 para trás não existe mais. Usa o mesmo nome, usa o mesmo escudo, vai usar as mesmas cores, mas já não existe mais. É outro Vasco da Gama. Agora é o Vasco da Gama da 777, né? É bom a gente deixar isso claro para o torcedor, porque tem muito torcedor que acha que a SAF é a solução de tudo. Pode ser a solução de muita coisa, mas o clube que fez aquele clube que fez o torcedor virar torcedor daquela equipe, daquele clube, daquela agremiação, aquele clube já não existe mais. Se o dono cismar que o escudo é feio, ele vai trocar. E o cara pode protestar, pode chegar na. Ronaldo Gordão vem dar satisfação, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada, porque o dono agora é que decide. É o cara que faz as regras. Então, voltando ao questão do Vojvoda, falei que ia falar amanhã, né? Vou falar amanhã, vou encerrar por aqui. Amanhã a gente vai falar disso. Por que eu acho que o Vojvoda seria um bom nome pro Vasco e seria bom pro próprio Vojvoda ir pro Vasco, né? Porque eu falei assim, poxa, você acabou de falar que o Corinthians não é legal ir para uma equipe de torcida de massa e pro Vasco da Gama você acha que é bom? Amanhã a gente fala sobre isso, né? Vamos deixar para amanhã, já me estendi demais, meia hora de podcast. É isso, por hoje eu encerro, valeu demais. Siga com a gente. O campeonato acabou, mas a gente vai seguir falando aí um pouco das movimentações de mercado, do que a gente ouviu de novo, de algumas equipes, né? Vai ter um podcast para falar só de São Paulo de novo, né? A gente sempre falando de São Paulo toda a temporada, a gente falando de São Paulo no final do Campeonato Brasileiro, no final da temporada, no encerramento da temporada. Esse ano não vai ser diferente. A gente vai dedicar um podcast para falar do São Paulo e seus infinitos e intermináveis problemas, né? É isso, gente. Fica o convite aberto, segue com a gente. Copa do Mundo tá chegando. Levantar esse ponto mais uma vez. O horário é ruim, a gente vai tentar acompanhar o máximo que der e a gente vai comentando, né? Quem se apresentou bem, quem decepcionou, quem pode ser um grande adversário, quem pode ser um grande favorito a chegar longe. A gente vai falando, a gente vai acompanhando. E por hoje eu finalizo. Valeu demais. Ótima semana para vocês e até a próxima. Tchau.